A Eliane escreveu, está disponível para ajudar os outros, resolver o problema do outro. Quando esse está disponível para ajudar os outros, Eliane, resolver os problemas dos outros, meio que não respeita o seu limite de descanso, de autocuidado, aí é um problema. Se você consegue equilibrar as duas coisas, cuidar de si, descansar, ter o seu tempo e ajudar os outros, se você encontra esse equilíbrio, ou se por um período que você chega num acordo consigo mesmo, percebe? Tudo que eu falo é em referência a você mesmo. É você racional e você emocional em comum acordo. Nesse exemplo que eu dei, da pessoa que é muito determinada, é muito, vamos dizer, controladora, ela quer fazer tudo certo. Lembra que o controle é a máscara para evitar a dor da traição? Então, a pessoa quer fazer tudo certo para não ser traída. Não é melhor resolver a dor da traição? O que eu quero mostrar é o nosso eu, a nossa máscara, o nosso ego, ele vai se esforçar, vai criar uma causa maior para justificar por que você tem que controlar as coisas. E essa justificativa vai estar em cima do medo. Nesse exemplo que eu dei. Se você não controlar as coisas, se você não estiver disponível para as pessoas, se você não fizer tudo certo, as pessoas vão te abandonar ou vão te trair, você vai ficar sozinho. Enquanto tiver esse medo, significa que tem uma dor que não foi cuidada. Daí é necessário cuidar dessa dor, e quem tem essa dor precisa querer cuidar da dor. Não adianta alguém falar para a pessoa, olha, tem essa dor aí, você precisa cuidar. Se a pessoa não reconhece, ela não sente que é o momento. A Eliane escreveu isso, cansa. Depois ela escreveu, e eu agora digo não. Muito bom, isso mesmo. A Ana Paula escreveu, eu era assim, agora eu não sou mais. Muito bom. E quando a gente muda, uma questão importante é, toda vez que a gente decide a favor das nossas emoções, existe um ganho de confiança. Esse ganho de confiança vem da relação com as nossas emoções. A Aninha escreveu, eu, infelizmente, sou assim. Aninha, quando você diz que você, infelizmente, é assim, você consegue perceber o que atrapalha você a ser diferente? Porque você tem consciência. Na sua fala, você está dizendo, eu, infelizmente, sou assim. Então, eu deduzo que você queria ser diferente. Você queria conseguir cuidar um pouco mais de você, seria isso? E aí você consegue perceber o que dificulta? O que dificulta você cuidar de você? São as pessoas? O que elas fazem que impede que você consiga tempo para cuidar de você? Se você conseguir identificar o que você sente que impede você de cuidar de você, quando você consegue identificar, isso que você sente é o que você precisa cuidar. Não dá para só agir diferente. A Eliane escreveu, como podemos cuidar da ferida da traição? A ferida da traição é a tristeza. Então, imagina a situação que você tem medo de ser traída. Pode ser na relação de casal, pode ser numa amizade, pode ser no trabalho, qualquer situação. Traição não é só na relação de casal. Traição é em qualquer relação que tenha confiança. E a pessoa age de um jeito diferente, do jeito que você acha que ela deveria agir. Então, você identifica uma situação dessa, que você percebe, a Aninha escreveu, fui traída na relação de casal. Essa traição, Aninha, é uma dor. Você se permitiu entrar em contato com essa dor e conversar com ela com empatia e dar cuidado e acolher essa dor? Se você faz esse acolhimento, ela passa, ou ela começa a diminuir, pelo menos. Se você ignora e foge da dor, a dor aumenta. A Eliane tinha perguntado antes, como podemos cuidar da ferida da traição? Aí eu respondi, pensa numa situação onde você percebe esse medo da traição, daí por trás tem uma tristeza, você precisa você precisa dialogar com essa parte. Depois a Eliane escreveu, mas e quando você não percebe esse medo? Então, o controle... Então, vamos fazer diferente o raciocínio. Talvez você não percebe o medo porque as coisas estão dentro do seu controle. Você não está se desafiando.
Entendeu? Se você estiver dentro do controle, você não vai sentir medo. O medo vem quando você sai do controle. Quando você está numa situação nova. Quando a pessoa que você controla não obedece você. Entendeu? Se você está numa relação e a pessoa obedece você, você não vai sentir medo de ser traído. A pessoa obedece, ou você já encontrou uma pessoa que não vai te ameaçar com a traição, entendeu? Então, se você criou uma situação confortável, pode ser que enquanto você conseguir manter essa situação confortável, você não vai sentir medo. O que eu estou dizendo? Você precisa se desafiar, sair da zona de conforto. Nela, você não vai lidar com os desafios. Esse é um olhar para se considerar. O outro olhar é assim, se você se percebe controladora, pensa a situação que você está controlando. Se você não consegue controlar, tem um sofrimento, não tem? Esse sofrimento é a dor da traição. A gente controla para as coisas saírem do nosso jeito. Quando a gente confia, a gente pode ser decepcionado, pode acontecer. E aí, quando vem essa decepção, essa é a dor da traição. É o momento para você estar em contato com você e se permitir lidar com a dor. Se você foge da dor, da traição, a dor continua lá. E o medo de ser traído continua lá. Aí você pode fazer um voto de confiança e depois se sentir traído. Mas se não tiver a dor porque você cuidou, a questão da traição não vai ser tão importante. Vai ser só uma circunstância, algo que acontece no caminho. A Aninha disse, não sei como fazer isso. Aninha, você disse que não sabe como dialogar com a tristeza? Você já dialoga com ela. A gente dialoga com as nossas emoções. É que geralmente a gente dialoga de uma forma que aumenta a dor. A forma de dialogar é dialogar com empatia. É dialogar cuidando. É dialogar com a intenção de dar para você o apoio, a escuta que você espera receber dos outros. Se você fica do seu lado, se você se defende, se você se protege, esse é o caminho para cuidar das emoções. A Eliane escreveu, essa ferida se apresenta como controle? O controle é a forma de fugir da ferida. Então, onde tem controle, tem a ferida da traição. O controle quer fugir da dor da traição. Entendeu? Então, onde tem controle, aquele controle é para te afastar da ameaça da traição. Então, onde tem controle, tem a ameaça da traição. Se você identifica onde você está controlando as pessoas, você mesma e etc., onde tem esse controle, por trás tem o medo da traição. Então, por trás tem a dor da traição. A dor da traição é a tristeza. Então, é conversar com o seu eu emocional que sente a tristeza, que é a dor da traição. É que essa dor pode ser muito antiga, pode ser da infância, e você já empurrou para o fundo do baú. Ela só vai aparecer, talvez, indiretamente, porque ela talvez apareça como uma sensação. E aí você nem tem o pensamento, porque já está no automático. Você só reage controlando. A questão chave é que quanto mais você cuidar das suas emoções, menos você precisa controlar. Não quer dizer que você vai perder o controle. Você escolhe quando controlar e quando não. E fica mais confortável quando você escolher confiar nas pessoas. A Eliane escreveu, meu controle sempre foi no administração da casa, no dia a dia. Mas ciúme nunca tive. Então, às vezes nunca teve ciúme porque você já encontrou uma pessoa que te ajuda a não ter ciúmes. É uma possibilidade. Mas a gente vai ter sempre como eu posso dizer, a questão chave é que cada pessoa é diferente. Alguém vai ter ciúme, alguém vai ter controle sobre as coisas. Cada pessoa é de um jeito, não é um padrão. Geralmente é complementar. Geralmente a pessoa que não tem ciúme vai se relacionar com alguém que tem. E vice-versa. E aí a pessoa que tem ciúme tenta controlar a que não tem.
Mas aí você controla em outro aspecto, porque o controle é uma forma de buscar segurança. Então, todo mundo tem algum nível de controle, não tem como não ter. A questão é você usar o controle de uma forma saudável. E quando você não conseguir controlar, lidar com isso com leveza.